igreja. Então, nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que nos traz bem-aventurados aflitos. E a gente pensa, né, como na aflição a gente ser bem-aventurado, ser feliz, né, nas aflições. E a lição que nos traz aqui do Evangelho, o tema é causas atuais das aflições. Quais são as causas das aflições atuais de todos nós, né? E no item 4, nos traz a seguinte afirmativa. As vicissitudes da vida são de duas espécies. As vicissitudes são as mudanças, né? Que muitas vezes acontecem na nossa vida. São de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem a causa da vida presente e a outra fora desta vida, de outra existência, né? Temos da existência presente as aflições de hoje e também podem ser aflições de outras existências, as quais a gente já se esqueceu. E ele continua nos dizendo nesse item 4, remontando a fonte de males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Então, está nos dizendo que dentro, né, desses males todos que sofremos, de consequências naturais, de caráter, a conduta de cada um de nós que a sofremos é diferente. Para cada um, a sua aflição, a sua dor é diferente, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Muitas vezes caímos em aflições pela nossa própria culpa, ou talvez, né, sempre. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Então, nós vemos aqui que todos nós somos causadores das nossas ruínas, né? Das nossas aflições. Porque muitas vezes, por falta de ordem, por falta de perseverança, por falta do nosso comportamento, somos muitas vezes arruinados a nossa própria existência, os nossos dias, né? Porque não temos limites nos nossos desejos. Então, nós forçamos e, muitas vezes, nos traz dificuldades maiores. Quantas uniões infelizes porque resultam dos cálculos, dos interesses ou da vaidade? Quantas uniões infelizes, porque muitas vezes a gente se une pelos cálculos, né? Não por amor, não por ter um trabalho junto a outra pessoa, mas a gente calcula, né? Por interesses, às vezes, materiais. Cálculos ou de interesse de vaidade, nada tendo com isso o coração. Nós não usamos, às vezes, o coração. Nos unimos junto a outra pessoa, mas nós não fizemos, né, aquela união usando o nosso coração, mas através do cálculo, por interesses próprios. E, às vezes, nos damos mal, né? Que dissensão de disputas funestas poderiam ser evitadas. Olha quantos desastres na nossa vida poderia ser evitado se a gente fosse mais, limitasse os nossos desejos, tivesse mais cautelas, né? Com moderação e menos suscetibilidades, porque nós ficamos através das nossas desordens mentais, desordens sentimentais, nós ficamos sujeitos a enfermidades, a adoecer, né? Então, nos diz o Evangelho, quantas doenças, quantos aleijões
são o efeito da intemperança nossa, né? E dos excessos de toda ordem. Então, nós vemos aqui o Evangelho nos dizer que temos que ter cautela, temos que ter comportamentos, limitar os nossos desejos, porque senão poderemos estar sujeito a graves enfermidades. E aí a gente pensa que o médico vai nos curar, né? O remédio vai nos curar. Só que está dentro de nós a cura, a mudança que temos que fazer em nós. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. E às vezes reclamamos dos nossos filhos, né? O que eles são hoje, nos decepcionamos, mas nunca nos tomamos conta de combater as suas más tendências, o seu orgulho, a vaidade. Desde criança a gente traz isso com a gente, né? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, olha só, que ressecam o coração. Muitas vezes a gente cria aquele pensamento que o nosso filho é melhor que o outro, né, dos outros, e a gente está insuflando nele orgulho, vaidade, ou até mesmo com a gente, né, a gente acha que é melhor, que é diferente do outro, e nós estamos insuflando em nós e nos nossos filhos, né, orgulho, tola vaidade, porque um dia a gente cai na real, a gente vai enxergar que não é assim, né? Que ressecam o nosso coração. Ao invés da gente ensinar a criança a ser, às vezes, humilde e prestativa uns com os outros, mesmo com pessoas não familiares, a gente deixa que ela resseque o coração, que ela não abra o coração para ajudar os outros, para sentir a dor de um coleguinha, porque temos várias oportunidades. E o Evangelho continua: mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Aí a gente vê nos filhos a falta de respeito, que hoje a gente percebe muito em nós, né? E a ingratidão com os pais. Veja bem, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes, pelas mudanças da vida, todos nós temos o coração ferido, né? E as decepções da vida, interroguem, que nós possamos nos interrogar friamente a própria consciência. Será que eu não participei, né, do que hoje é alguém que esteve comigo, um filho de Deus, que Ele emprestou a mim para ser meu filho temporariamente, meu parente, né? E será que eu ajudei? E aí o Evangelho nos diz que a gente interrogue friamente a nossa própria consciência, se a gente não participou de tudo que acontece hoje na vida social, no lar, né, com a nossa família. Temos participação, sim, que remotem passo a passo a fonte dos males que os aflige, que a gente possa estar buscando, né, no refolho da nossa consciência, o que fizemos, como fomos, passo a passo, para que a gente possa saber tudo aquilo que nos aflige hoje. E verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Aí a gente mesmo, né, vai conseguir analisar o que fomos passo a passo, o que fizemos, o que deixamos de fazer junto aos nossos irmãos aqui na Terra, e a gente vai ver que se a gente não tivesse feito isso, o descuido, o desleixo, às vezes, né, no campo da criação, nós não estaríamos nessa situação, que inclusive estamos em todo o planeta Terra, né? Nós vemos hoje desrespeito, ingratidão por tudo e que Deus, o nosso Pai, nos entregou, nos doou na nossa mão aqui no planeta Terra. A quem, portanto, devem essas aflições, senão a si mesmo? Olha que pergunta nos é feita através do Evangelho.
A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência. Deus esqueceu de mim, né? A falta de oportunidade. Não tivemos a oportunidade que fulano teve, né? A gente ainda passa a mão na nossa cabecinha, né? Acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade. Sua má estrela. Não foi uma estrela que brilhou aqui na terra, né? Porque não tive a sorte que muitas vezes alguém teve. Enquanto, na verdade, sua má estrela é a própria incúria. Nós somos o responsável. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. Então, esses males, ele vem das mudanças das nossas vidas. Nós estamos passando bastante nesse campo, né? De mudar os nossos hábitos, de alimentar, hábitos de falar, mental, sentimental. A gente tem que mudar. Nós estamos passando por esse processo de regeneração. Como nos diz Chico Xavier, de 2019 até 2057, nós vamos estar nesse processo de mudança, de vicissitudes. O que eu fazia, não posso fazer mais. Como eu falava, não posso mais. Tenho que mudar a minha vida, né? Então, nós estamos passando por esse processo todo de renovação. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. A lei humana, a lei material, né? O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. A lei humana não alcança e nem pode alcançar as leis divinas, ainda não tem condições, né? Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade. Aquele prejuízo que a gente enxerga, mas o prejuízo espiritual que nós estamos tendo, né, a lei humana não consegue enxergar. Ela consegue enxergar o prejuízo à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem, né? E que muitas vezes, por um erro nosso, nós envolvemos muitos irmãos, tanto encarnado como desencarnado, mas a justiça terrena, ela não entende, ela não adentra esse prejuízo ainda. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. É muita severidade nas leis de Deus. Ele não deixa impune, segundo o Evangelho, nenhum desvio do caminho reto. Falhamos, nós temos as consequências, né? Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Veja bem, a lei de Deus, ela penetra o nosso ser. Ela mostra o que somos, o que fizemos, né? E também as consequências são forçosas e não tem como evitar a reação das nossas ações. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência. Sofrimento não é para a gente ficar desesperado, né? Ela é uma advertência de que ele andou mal. Então, quando pudermos fazer essa reflexão, por que está me acontecendo determinadas coisas, a gente vai saber
que a gente andou mal diante das leis de Deus. Desviamos das leis de Deus. Donde-lhe a experiência o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Porque já conhecemos, né? O que é bom, o que não é bom. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque já temos essa experiência, já entendemos essa diferença do que é bom, do que não é bom. Bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não terá nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Se não estivermos atentos, nós vamos o quê? Retardar o nosso progresso espiritual. Porque vamos chegar na vida espiritual e ver o filme da nossa vida. Tudo que fizemos de errado, o que fizemos de bom e o que deixamos de fazer, que poderia ajudar também. Então, para sermos felizes na vida futura, nós precisamos prestar muita atenção em nós, cada um. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer, se no começo, abre aspas, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Veja bem, se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas, se já não há mais tempo, como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi meu dia, perdemos a nossa existência, perdemos a nossa oportunidade, né? Fecha aspas. Ele também diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo. Então, a gente volta para a vida espiritual, vamos rever a nossa existência última, vamos ver o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito de melhor, vamos tomar essa consciência, né? E na vida espiritual, vamos ter também a oportunidade de voltar numa nova encarnação e buscar aprender aquilo que a gente menosprezou, né? E ele diz aqui, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Então, nós podemos recordar, assim que sairmos do corpo físico, todo o nosso passado, o que não foi bom, o que foi bom, e usar essa experiência para que a gente possa tomar uma decisão diferente em cada reencarnação nossa. Nós vamos progredindo aos poucos, né? Porque ainda não buscamos ter esses ensinamentos do Evangelho nos nossos hábitos, nas nossas falas, no nosso pensamento, no nosso sentimento e nas nossas ações, né? Então, aí, revendo o nosso passado, nós vamos ficar muito tristes porque a gente não aproveitou estar no corpo físico. Mas como nós sabemos que o mundo espiritual, Deus, o nosso Pai, não nos abandona e Ele traz sempre essa oportunidade para a gente. Jesus nos trouxe uma lição aqui no livro Jesus no Lar, que nós vamos poder compreender a providência divina. Nós não estamos desamparados, não viemos desamparados. E nos conta Jesus aqui sobre uma história que todos nós podemos colocá-la para dentro de nós. E nós vamos ver a assistência que os benfeitores nos dão até hoje. Até hoje, do dia em que reencarnamos, eles estão conosco. E nos diz assim, a razão da dor, porque a gente está falando sobre a aflição, né?
Então, a razão da dor. Por que estamos passando por essas aflições hoje aqui na Terra? Será que a gente não tinha conhecimento de tudo isso que ia nos acontecer nesse momento? Nós fomos avisados por Jesus, nós temos nos livros que o Chico trouxe para nós, todos esses acontecimentos que o planeta Terra está passando de prova e expiação para regeneração. E nós temos que fazer esse trabalho em nós, porque senão a gente é novamente expulso da escola. Vamos para uma escola um pouco mais difícil, né? Mas é porque a gente não foi atento às lições da escola. Então, essa lição nos diz assim, que Jesus estava na residência de Raquel e ergueu uma voz, e ela ergueu a voz e falou com Jesus, mestre, por que motivo a dor se converte em aflição nos caminhos do mundo? Por que a gente vive aflito? Dores para todo lado, dificuldades para todo lado, né? Aí ela ainda faz outra pergunta ao mestre, não é o homem criação de Deus? Será que Deus, né, esqueceu dos seus filhos? Não é o homem, não era o homem criação de Deus? Aí ela faz outra pergunta. Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Né? Porque nós sabemos que temos essa assistência. Ela diz de novo, não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Aí deixamos tudo por conta dos nossos benfeitores, né? Se nós somos criação de Deus, por que Ele não cuida de nós? Se nós temos certeza que todas as criaturas dispõem de um amigo espiritual, de um pai espiritual ao reencarnar. E aí Jesus vai contar uma história para que a nossa irmã Raquel possa entender. Jesus fitou a interlocutora, Raquel, né? Olhou firme e disse, a razão da dor humana procede da providência divina. E aí? E agora? Vem de Deus. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão, aquele ferrão, né? Que nos traz, às vezes, mágoa, dificuldade, porque esse aguilhão está sempre nos cutucando para que a gente preste atenção. Por que você está sofrendo? Qual é a sua dor? Da onde? Como começou? Né? Então, esse aguilhão desperta as ovelhas distraídas. Olha bem, quem são as ovelhas? Somos nós. Desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Quer dizer, vivemos aqui na terra sem preocupar o que é verdadeiro. Esquecemos de Jesus, que Ele veio nos ensinar o caminho, né? Não de nos salvar, mas da gente melhorar um pouco mais, né? Compreender a vida, abençoar. Aí Ele vai trazer essa história que é muito importante. Ó, e alguns instantes se escoavam mudos, ninguém falava mais quando Jesus disse isso. E o mestre voltou e disse, o excesso de poder favorece o abuso, a demasia do conforto. Não raro traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pastos aos vermes que se alegram no mofo. Quando a gente guarda muito pão, muita alimentação, serve para quê? Para os vermes, né, se alegrarem e criar um mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava a explicação mais simples, não conseguiam entender ainda, como nós, né? Mais simples, elucidou fraternalmente. Jesus disse, agora Ele vai trazer a história, vamos prestar bem atenção, porque ela é o nosso retrato, quando chegamos aqui na terra. Olha, Jesus disse, um anjo, por ordem do eterno Pai, que é Deus, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. E a gente pensa que isso acontece porque a gente vai despertando,
está despertando a criança, já sabe mexer os braços, as pernas. Tudo inspiração dos nossos benfeitores, do benfeitor daquela criança, que todos nós trazemos também. Até chorar para ela encontrar o braço materno é a inspiração do benfeitor, que a gente não vê, né? Sem afastar-se do protegido, dia e noite. Esse benfeitor está conosco, dia e noite. Deu-lhe as primeiras lições da palavra, nos ensinando a falar. Veja bem, e a gente fala, não, ouviu muito alguém falando, não aprendeu. Deu até a inspiração de que a gente pudesse começar a falar da palavra e, em seguida, orientou-lhe o impulso novo, favorecendo-lhe o desejo de aprender, de raciocinar, de ler. Olha só, quanta inspiração. Inspiração para aprender, para raciocinar, todas são vindas desse benfeitor, desse Pai espiritual. A escrever e a contar. Quando a gente começa nas escolas aprendendo a ler, a contar, né? O benfeitor está com a gente ali na escola, está nos ensinando. Afastava-o, ora a hora, de influência, veja bem, e o benfeitor nos afasta, ora a hora, da influência perniciosa ou mortíferas de espíritos inferiores que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. E ainda esse cuidado espiritual que ele tem com a gente, esse zelo, né, de que a gente não venha sofrer ataques dos nossos amigos que ficaram fora do corpo, né, e muitas vezes estão presentes conosco. E esse benfeitor faz esse trabalho. Podemos até mesmo, né, com a influência pesada, a energia muito forte, chegar ao ponto de desencarnar uma criança recém-nascido. Então, ele tem esse cuidado, soprando-lhe os pensamentos, ideias luminosas, ao clarão do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível. Veja bem, o socorro dos nossos benfeitores a nós, a gente nem percebe. Eu que pensei, eu que queria fazer isso, fiz. Não é, a gente tem ajuda espiritual, né? Imperceptível, garantiu-lhe a saúde. Olha só, nos garantindo a saúde, nos garantindo o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamento invisível. Veja bem, né? Quanto carinho, quanta fraternidade recebemos ao reencarnar aqui na Terra. Medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta, das plantas. Tudo isso conta, né? Na saúde do nosso corpo. Vezes sem conta, salvou de erros, do crime, dos males sem remédio, que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem espiritual acorria atento, preparando-lhe dia calmo. Olha só, se o nosso dia está calmo, a gente diz, hoje eu estou em paz, graças a Deus. Mas o nosso benfeitor preparou aquela calma para nós num novo dia, né? Um dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, veja bem, a alimentação e o pensamento. Até naquilo que a gente se alimenta, né, o alimento do dia a dia, a gente pode perceber hoje que muitas vezes você quer comer uma coisa e não vou, né? Não vou comer mais, resolvi. E a gente pensa que é da gente, olha aí, da onde que vem, né? Do amigo espiritual da gente. Alimentação do pensamento, nos ajudando a modificar o nosso pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, posta-se-lhe a cabeceira. Olha aí, na hora que a gente vai dormir, o benfeitor está conosco. Ele senta na nossa cabeceira, está ali presente com a gente, amparando-lhe o corpo contra os ataques dos gênios infernais.
aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento do sono. E ainda se preocupa no momento que estamos dormindo, ajudando-nos a não sofrermos ataque e que Ele possa nos ajudar a conduzir para estudos espirituais, né? Tudo no momento do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções. Muitas vezes, né, a gente sente que se desequilibra pelas emoções também. Muita alegria, muita tristeza, né? Então, o benfeitor nos ajuda a selecionar as nossas emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Até no trabalho do dia a dia, nós temos esse benfeitor amigo nos inspirando para o trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, olha, nos convidando, né? Ele está insuflando em nós pensamentos para que a gente busque, rumo à vida superior, orientações que nos esclareçam, mesmo quando jovem. Toda a nossa idade nós temos esse benfeitor junto com a gente. Estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Olha aí, até para que formemos o nosso lar, nós recebemos desse benfeitor amigo essa instrução para que a gente possa progredir no aperfeiçoamento num lar. Criar a nossa família com respeito, com dignidade, né? Tudo vem do mundo invisível, que a gente não vê, mas eles não desejam também que a gente fique sabendo quem é, né? Que está ali nos inspirando. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercava, fez-se orgulhoso e cruel. Nós nos fazemos assim, né? Orgulhoso e cruel. Esquecemos de agradecer as bênçãos que nos cerca, a família, os amigos, tudo que temos é uma bênção. A enfermidade, a aflição é uma bênção. É aquele ferrãozinho que está sempre nos cutucando. Olha, você desviou da lei de Deus. Veja aonde que você está caminhando, qual foi o seu passo falseado diante da lei de Deus. Olha só, fez-se orgulhoso e cruel. Diante dos interesses alheios, porque a gente diz assim, eu não dou conta nem de me ajudar, como eu vou ajudar os outros, né? E a gente é desinteressado em ajudar os outros, né? Os alheios, os interesses alheios. Ele que tinha tamanha graça do céu, nós temos, né? Essa tamanha graça do céu, jamais se animou a estendê-las na terra, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória que lhe fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Meu Deus, a gente é mesmo muitas vezes ingrato, cruel, né, como diz aqui, porque a gente esqueceu dessas bênçãos, a gente não agradece a Deus por estar num corpo físico perfeito, né? Não agradecemos quando estamos doentes. E esquecemos de que o devotado amigo invisível continua conosco, nos convidando a melhorar. Quando experimentou o primeiro desgosto, aí quando nós experimentamos o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, como nos diz o Evangelho, né? Menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade, o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. O nosso Pai é indiferente conosco, porque eu estou sofrendo, né? Vamos buscar as causas, vamos refletir. E aí nos diz, aflito, o anjo guardião, olha só,
o cuidado que nós temos, que esse aqui é uma resposta para tudo que ele aqui nos mostrou, tudo o que recebemos de Deus, todas as bênçãos, toda a ajuda, um ser designado a nos cuidar desde o primeiro dia aqui na Terra, a nos inspirar ideias boas, para estudar, aprendemos a falar pela inspiração deles, aprendemos a amar, né, chorar para ir buscar os braços da nossa mãe. Tudo é inspiração. Está com fome, não sabe falar, a criança chora, a mãe pega e já sabe que está com fome. Quem foi que ensinou, né? Então, agora ele diz aqui, aflito, o anjo guardião ficou aflito. Por quê? Imagine a aflição dos nossos benfeitores aqui na terra, né? Estamos aqui agora. A aflição da gente não ter ouvido o rumo, a direção, os ensinamentos de Jesus. E aí o anjo guardião aflito procurava levantar-lhe o ideal de bondade. Ele ainda tentava, né? Como eles fazem mesmo conosco, o ideal de bondade. Quando o anjo, olha só, quando um anjo maior, né? Um benfeitor mais instruído ou mais elevado que o nosso benfeitor, vem e nos determina ordens. Veja bem o que esse benfeitor determinou. Ele já estava aflito, o benfeitor, né? Já fica aflito porque a gente não o escuta, vive do jeito que a gente quer, a gente diz o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí o benfeitor ficou aflito e não sabia mais o que fazer. Procurava levantar o ideal de bondade quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado, daquele que o benfeitor vinha acompanhando, primeiro de sabor dele, do seu tutelado, endurecido por excesso de regalias, porque a gente tem tudo que a gente quer aqui na terra, né? Basta que a gente saiba, como já temos o discernimento, o que é bom, o que é mal, e darmos a direção para as nossas vidas. E ele, farto de excesso de regalia, se convertesse em aflição. Veja bem. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência. Olha aí o que a aflição nos traz. Começamos a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então preciso colaborador do Pai da criação, que é Deus, né? E aí nesse fim dessa história, Jesus, né, que esperava que Raquel falasse alguma coisa para ele, tivesse algumas dúvidas, mas emudecido a servidora ficou calada, né? Porque a gente cala com essas lições, né? Começa a refletir quem somos nós, o que temos, o que deixamos de fazer, né? Ela calada também, emudecida a servidora, dominada pela meditação, que eu tenho certeza que todos nós estamos nesse processo de meditação sobre as lições da noite, que é importante para todos nós, né? Que os ensinamentos da noite lhes sugeriam, eles estão trazendo para nós, os nossos benfeitores, nessa noite, esses ensinamentos que eles estão sugerindo a nós, que a gente verifique a nós mesmos, busque saber por que está nos acontecendo certas coisas. Então, ela também em meditação, calou-se, né, emudeceu-se naqueles ensinamentos, ficou mentalizando, ficou ali meditando no que Jesus tinha passado na história, e o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Veja bem, nós também estamos passando, né, por esse momento. Agora temos que refletir em tudo que estudamos no Evangelho. As aflições, qual é o motivo? Qual é o motivo da dor? Por que estamos aflitos? Porque não temos o conhecimento de valorizar a dor, a dificuldade. Todos nós reclamamos, né? E pelo abuso de tantas facilidades, nós nos encontramos hoje aqui, porque a gente não ouviu o nosso benfeitor. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Jesus, pedindo a Ele que nos ajude a também meditar como Raquel fez, né? Nesses momentos que Jesus veio lhe ajudar no seu esclarecimento. Amigo Jesus, tão grande é a nossa alegria, Jesus, porque sabemos que não estamos esquecidos
pelo nosso irmão maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estamos amparados. E nesse momento só nos resta, Jesus, te dizer, nos dê força, para que possamos meditar em nós mesmos, na nossa história, e buscarmos o caminho correto. Aonde erramos, devemos consertar, para que a vida se transforme e para que nós possamos nos transformar juntos aos nossos irmãos. Abençoe os nossos benfeitores presentes, benfeitores de cada um de nós, que ao renascermos estão batalhando, nos inspirando para sermos melhor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.